e ouvir a tua palavra, Senhor. Pedir que o Senhor use uma vez mais o teu servo, nos transmitir a palavra que o Senhor queira falar para a igreja, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A partir do 1 até o 11. Amém? Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra. Neemias, capítulo 1 e o versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, fortaleza, que veio Anã dos seus irmãos, e ele e alguns de Judá, perguntaram pelos judeus que escapavam e os que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram os restantes que não foram levados para cativeiro, lá para a província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto de benignidade para aqueles que amam, e guarda os mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai pecamos, e todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vos transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós os converteis a mim, guardarei os meus mandamentos, e os farei então ainda um vosso rejeitado, estejam do cabo do céu. De lá os juntarei e os trarei do lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E estes ainda são os teus servos e o povo que resgataste com tua grande força e com a tua mão. Senhor, esteja, pois, atentos os ouvidos à oração do teu servo, e a oração do teu servo que deseja temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá graça perante este homem, então eu, copeiro do rei. E a igreja diz: Amém. Pode sentar, igreja. Vou ser rápido, vou ser bem objetivo. Louvado seja Deus. Esses dias eu venho estudando o livro de Neemias, e como hoje é o culto de missão, né, é uma palavra que ele tem a ver com esse tema, né? E quando trata-se de missão, nós temos que arder o nosso coração, né, para a missão. Ontem mesmo nós fomos ali, né, a irmã, foi você, né, que se reconciliou ontem, está aqui conosco. Olha aí, já a obra, pastor Alex, está dando fruto, né? O trabalho de evangelização é importante. E eu vi ela e ontem Deus me mostrou você, minha irmã, sendo levantada nessa cidade como missionária. Deus, ele conhece o coração. Deus sabe que você deseja ter, né? Agora você tem que almejar, tem que buscar. O reino de Deus vai tomar a força. Amém? E eu vou ser rápido aqui sobre essa história. Neemias, ele foi um rapaz, aos seus 17 anos, estava ali na fortaleza de Susã, servindo como copeiro, como conselheiro do rei Artaxerxes. Ele estava ali a aproximadamente 1.500 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém era a cidade dos pais dele, né? E cada ano vinha um dos seus primos, um primo dele vinha e sempre falava sobre a situação da cidade de Jerusalém. E ele foi criando dentro dele um desejo no coração de um dia ir lá
em Jerusalém. Eu já fiz esse parente para abrir um, para dizer para vocês e vós outros, vocês que vão ouvir aí nas redes sociais, que se você deseja de um dia estar lá em Jerusalém e você não for, vai ter uma nova Jerusalém te esperando. Esta nova Jerusalém é o céu. Essa nova Jerusalém está lá no céu esperando por cada um de nós. Se eu e você não for um dia conhecer pessoalmente Jerusalém da terra, nós vamos conhecer a nova Jerusalém celestial. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a primeira revelação da palavra. E Neemias, ele foi crescendo, aprendendo uma educação ímpar. E ele também aprendeu com seus pais antes dos seus pais morrerem, aprendendo as leis, dos seus pais, as leis de Abraão, de Isaac, de Jacó, as leis de Deus de Israel. E ele foi ali também criando dentro dele o desejo dele ir lá. E aí a Bíblia fala aqui no começo que ele começou a orar. Essa aqui é o primeiro, a segunda revelação dessa noite para vocês que tem desejo de fazer a obra de Deus. Primeiro, vá orar. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, à sua esquerda e à sua direita, diga: quer vencer, ore. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Davi, ele orou, ele buscou, ele se enjoou de dia e de noite durante 3 meses. Ele se preparou, se fortaleceu e estava diante do rei, servindo na taça, ouvindo ao rei. E o rei viu nele um semblante caído, um semblante triste. E aí o rei Artaxerxes falou: por que você está assim? Você não é assim, você sempre está sorrindo, sempre está com um semblante diferente. Hoje você está diferente. O que é que está acontecendo? O que está se passando? O rei Artaxerxes disse: eu permito você falar, porque ali ninguém permitia falar se o rei não permitisse. Se o rei apontasse o certo, tudo bem, mas se não apontasse, meu irmão, não, era a lei naquela época, a lei de Persas, não podia chegar diante de Rachoeiro, ali a rainha Artaxerxes, ela teve que jejuar também, e ela lutou o povo de Deus para jejuar 3 dias para chegar diante do rei Rachoeiro, para pedir apenas uma coisa só, para pedir que ele viesse ter misericórdia dela e do seu povo, Outro dia eu trago uma mensagem sobre esse assunto, mas vamos voltar aqui para Neemias, amém? Neemias, meu irmão e minha irmã, ele focou nesse objetivo de construir ou reconstruir algo que estava quebrado. E ali, quando o rei permite ele falar, ele diz: Senhor, a cidade dos meus pais está em ruína. E outra versão diz assim: a cidade do sepulcro do meu pai, dos meus pais, está queimada a fogo, está destruída. E ali o rei achou que era uma catatumba, ele achou que era algo assim, era relacionado a cemitério. E Deus me faz me lembrar aqui de Samuel, quando ele ia para ungir um novo rei. Ele encontra com um general de Saul, e pergunta: para onde é que tu vais, Samuel? Se Samuel tivesse falado: eu vou ungir um novo rei para colocar no lugar do teu rei, ele era morto na hora ali. Só que Samuel, ele respondeu para o general de Saul: eu vou sacrificar. Aprenda isso, meu irmão. Muitas coisas de bom, pastor João, aqui com as novas aconteceu porque eu toco trombeta. Eu fico contando os projetos, sonhos, algo que Deus me mostra, e quando chega na hora, dá tudo errado, porque eu voltei, eu coloquei a carroça na frente dos bois, eu me precipitei, eu toquei trombeta. Isso aqui serve para vocês. Guarde os seus sonhos, seus projetos, não conte para ninguém. Eu mesmo não vou mais fazer isso, irmão, porque toda vida que eu faço dá errado. Eu vou deixar para contar depois, quando o milagre acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Quando o milagre acontecer na tua vida, se prepare para você contar as bênçãos que Deus vai realizar na tua vida, minha irmã e meu irmão. Amém? Neemias, ele se preparou, ele falou para o rei:
que ir lá reconstruir aquele lugar. E diz a Bíblia que o rei Artaxerxes deu carta para ele. E ainda deu uma carta, foi falar com o guarda da floresta para liberar o tanto de madeira que ele quisesse levar. E o rei, né, a esposa do rei, disse assim: quando é que você vai voltar? Ele era querido, ele era um filho adotivo, ele era um conselheiro, era um copeiro do rei, ele era uma pessoa importante no palácio, entendeu? O rei, a rainha tinha ele como filho, né? A esposa do rei Artaxerxes. É só você continuar lendo a história que você vai ver, né, que ela já estava com saudade antes dele ir. Amém? Tem pessoas, eu já fiz essa história para mim, que tem pessoas, meu irmão, que quando alguém vai, não sente saudade, abre a boca para dizer: já foi tarde, já era para ter ido. Você já viu alguém? Essa semana uma pessoa morreu ali e disse: já morreu tarde, já era para ter morrido mais lá atrás, já era para ter ido embora. Tem pessoas que não amam a gente, suportam a gente, não amam, porque quem ama, né, quer estar ao lado da gente, quer somar com a gente, quer batalhar com a gente. Amém? Amém. E o rei Artaxerxes, ele liberou ele para fazer a grande obra missionária. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que Deus vai usar alguém, não sei aqui, para mim ou para vocês aqui nessa cidade, que para te enviar você ao campo, para te levar você, para te abençoar, para te proteger, para te ajudar, para você fazer a obra, para você reconstruir, para você ir lá. Aleluia. Pode ser deste bairro para um outro bairro, ou numa comunidade aí, ou em outra cidade, ou até em outro estado, não sei, mas Jerusalém pode ser em qualquer desse lugar. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Neemias, ele era rico, Neemias era solteiro, Neemias tinha uns 17 para 18 anos, era um rapaz educado, ele conhecia leis de Deus, e ele conhecia também, né, a etiqueta palaciana, né, de lá da fortaleza de Suzano. Ele era um homem avalizado, ele era um homem, né, rico, jovem, rico. Ele foi preparado, meu irmão, minha irmã, para a gente fazer a obra, tem que ir preparado. Diga para a sua irmã de novo aí, ó, para você fazer a obra, se prepare, minha irmã, se prepare no jejum, na oração, leitura da palavra devocional na tua casa. Amém? Se prepare, porque Deus vai te usar ainda esse ano. Se prepare para um culto de ação de graça na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Estou todo arrepiado com essa palavra. Se você não tiver sentido Deus, aí eu não posso fazer nada. Eu estou só apenas aqui entregando o que Deus mandou entregar nessa noite para vocês. Amém? Amém. Neemias, ele prepara a carruagem daquela época, né? Era camelo, era jumentos, né? E ele leva muita coisa, leva muito ouro, muita prata, e ele enfrenta dificuldade no caminho, quase 1.500 quilômetros de distância. 3 coisas ele enfrenta no deserto. Ele enfrenta o escorpião, as nachas, né, cobra venenosa, viu? E o sol escaldante do deserto. Sim, é 4. O gelo, o frio, a noite. Quem já estudou, né, geografia bíblica, porque eu já estudei, eu creio que o pastor Alex estudou também, que no deserto, irmãos, de noite é igual a geladeira. De dia, se você não consegue ir com uma bandeja de ovos, não, que os ovos vai chegar todo cozinhado, tudinho, porque é quente, é acima de 40 graus, abaixo de zero. É quente, o negócio, né, escalda. Você começa a ver miragem, você começa a ver rio, mar, né, campos verdes, e você anda e nunca chega. E você enfrenta, né, algo terrível no deserto. Neemias, ele teve que enfrentar tudo isso, e Deus protegeu Neemias. Não sei como Deus protegeu aquele povo que saiu lá do Egito para enfrentar, que de dia era uma coluna, era uma nuvem, né, que encobria aquelas pessoas, para aquelas pessoas não sentir muito calor na pele, para chegar ao ponto de provocar na pele câncer de pele.
protegido no deserto durante o dia, e de noite Deus acendia uma coluna de fogo. Penso eu, na minha concepção espiritual, que Deus deve ter feito esse mesmo milagre, pastor Alex. Não está na Bíblia. Penso eu, na minha concepção, que Deus deve ter feito um milagre também na vida de Neemias, de ter colocado coluna de fogo para esquentar ele de noite, né? E nuvem para encobrir o homem de Deus, para ele não sair, né, queimando a testa. Hoje eu fui de manhã para fazer, né, eu e a missionária Maria José, minha esposa, o Diácono Lindenberg e a irmã Maria, a gente saiu para arrecadar alguns alimentos. Chegamos com todo queimadinho hoje. O sol nos deu uma surra hoje, mas nós conseguimos, alcançamos o nosso objetivo hoje. Amém? Amém. Foi bênção a arrecadação hoje, só no Pato Dourado, né, que a gente andou um pouquinho por aqui, a gente conseguimos, chegamos com a carroça cheia. Deus fez um milagre hoje na nossa vida. Amém? E ainda eu cheguei cansado, mesmo cansado, vim, né, manter a casa de Deus limpa, em nome de Jesus, porque Deus é bom. Neemias, ele tinha cuidado, ele tinha zelo, ele tinha amor, ele tinha compaixão. Neemias tinha empatia. É isso que eu e você temos que ter, amados, amadas, queridas de Jesus, queridos de Jesus, igreja militante do Senhor Jesus. Nós temos que ter compaixão, temos que chorar por aqueles que choram, se alegrar por aqueles que se alegram. Se Deus está levantando, se Deus está se destacando hoje, amanhã será você. Diga aí para o seu irmão, sua irmã, diga: amanhã será você que Deus vai te levantar. Não sinta inveja daqueles que Deus está levantando. Neemias, ele teve ajuda. Neemias, ele enfrentou, né, o deserto. Ele chegou, e interessante, o que mais encoraja quando eu vejo essa história, eu creio que encoraja vocês também, é que Neemias chegou de noite e ele não foi procurar uma posada, ele não foi dormir, ele foi andar, ele foi ver os escombros, ele foi ver tudo. Pastor João, Pastor Alex, Pastor Luiz, Diácono Mauri, Neemias viu ali o material que ele levou, não precisava. Ele usou o material, ele disse: aqui dá para levantar, dá para botar tudo no lugar. Meu irmão, minha irmã, não importa como é que está o desmantelo, é na sua casa, é na sua família. O que importa é que se está caindo, Deus levanta. Deus pode levantar, cair 7 vezes, Deus o levantará 7 vezes, todas as 7 vezes Deus o levantará e colocará em pé. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus e por essa palavra, meu irmão e minha irmã, que Deus, ele vai restaurar a sua família. Deus, ele vai trazer cura para a tua alma. Deus, ele vai te dar um escape, um refrigério. Deus vai te colocar você como cabeça, como uma talaia ali naquele lugar. Deus vai te usar você para restaurar a sua família, e o nome do Senhor será glorificado na tua história. Receba esta palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Neemias, ele entra na cidade de Jerusalém. Já concluindo aqui a pregação. Deus, ele usa este jovem de uma forma poderosa. Chega na cidade, ele enfrenta de novo mais 3 obstáculos. Quantos obstáculos eu falei? 3 obstáculos. São vários, mas eu vou frisar nesses 3 que eu acho que são mais importantes dentro do contexto aqui do assunto. Ele entra à noite, de manhã ele ajunta 38 maioral. Aí você pode ver lá no capítulo 3 de Neemias, que ele ajunta na praça pública e se apresenta dizendo: eu vim construir esse lugar. Ele não apresenta a carta do rei, não apresenta. Sabe o que ele apresentou? Foi a mão de Deus. Quando levanta o Sabalai, estava lá no meio, né? Porque sempre vai levantar alguém, meu irmão, para questionar você, para dizer que isso é muito grande, você não vai dar conta, você não tem chamada para pastor, para pastora, para missionária, você não vai fazer nada, você não vai conseguir, você não vai vencer. Eu repreendo em nome de Jesus essa palavra. Porque quem chama, meu irmão, capacita. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, a sua esquerda, a sua direita: quem chamou você foi Deus, ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar, meu irmão.
fala em praça pública, Sanballat, Tobias e Gerson. Nunca, meu irmão, eu fui estudar sobre esses três, pastor Alex. E esses três nunca se uniram para tomar um café junto. Foi chegar alguém para fazer a diferença, a cidade estava com mais de 70 anos, o povo já acostumado do jeito que está. Não é desse jeito, irmão. Tem igreja por aí que é assim, não está do jeito que está, não deixa assim, não precisa mudança, não precisa avivamento. Aí chega uma pessoa, meu irmão, de repente, e tenta dar uma sacudida, aí já chama a pessoa, que a pessoa está querendo ofuscar o brilho da glória de Deus, chama a pessoa de exaltado, diz que a pessoa que está querendo tomar o lugar do pastor, começa a levantar, o espírito de Sanballat se levanta dentro da igreja. Aí o que aconteceu? Qual é a garantia, Neemias, para isso aqui ficar em pé? Aí veja o medo que o inimigo bota em nós. Botou em Neemias, mas Neemias não se intimidou. Porque se você, Neemias, construir este muro, se uma raposa passar por cima, este muro vai derrubar. O que você está construindo vai derrubar, irmão. Se você estiver construindo com lágrima, com jejum, com oração, não vai derrubar, não. Deus é contigo. Você vai estar como a rocha de Jeová na terra, uma atalaia. Ninguém vai se levantar para tentar dizer que você não consegue, porque quem está com você é a alta mão de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia! Ele responde para aquele infeliz chamado Sanballat. Ele não apresentou ali a carta, ele apresentou a alta mão de Deus. Ele disse: a alta mão de Deus está sobre a minha vida, está comigo, e eu conseguirei aqui construir esse lugar. Aí se você for lá no capítulo 6 de Neemias, você vai ver que ele já está lá nadando, ele já está trabalhando. No capítulo 4, você vai ver que ele está ali, a turma que ele uniu ali para construir, um estava trabalhando com a mão, pastor Alex, e com a outra mão estava segurando a espada. Pode ler lá o capítulo 4 de Neemias. A espada, isso aqui, que vai vencer, meu irmão, os invejosos, os hipócritas, os fariseus. É você trabalhando. Como eu falei logo quando eu cheguei aqui, não foi, pastor Luiz? Não adianta se justificar, dizer o que você pode, você não pode, o que você vai fazer, ou deixa de fazer. Mostre o serviço. Mostre o serviço. E esses que estão aí dizendo que você não é nada, que você está só apenas sendo tropeço no meio da igreja, meu irmão. E meu irmão, mostra o serviço. Você só pode calar a boca do diabo na boca de alguns, mostrando o serviço. Neemias, ele mostrou o serviço. Ele disse: a alta mão de Deus está sobre a minha vida. Isso aqui é revelação da palavra, minha irmã e meu irmão. Amém? Neemias, ele disse: a alta mão de Deus está sobre mim. Aí no capítulo 6 ele estava já trabalhando. Aí a Bíblia fala que foi 4, foi 3, pastor Alex. Me ajuda aqui, meu amado, meu pastor. Foi 4 cartas, foi 3 cartas. Agora fugiu um pouquinho, que deu um branco aqui na mente. Foi 4 vezes que vieram, foi 3 cartas para Neemias, no capítulo 6. Diz lá em Neemias, no capítulo 6, que tentaram tirar Neemias da posição que Neemias estava. Meu irmão, eu estava nessa madrugada orando e Deus me mostrou que aqui mesmo, dentro de Quase Novas, tem pessoas querendo me tirar da posição que Deus me botou. E Deus me mostrou também que tem mais pessoas dentro de Quase Novas e em várias igrejas que estão numa posição e que muitos estão trabalhando para que aquela pessoa jogue a toalha. Eu não jogo a toalha não, pastor. Não joga a toalha não, meu amado, minha amada. Não joga a toalha não. Não se intimide com Sanballat, com Tobias. Deus é contigo, Ele vai te capacitar, Ele vai te levantar, Ele vai te botar em pé. Neemias, ele foi, enfrentou, trabalhando. É isso que nós temos que fazer, irmãos. A gente só consegue vencer os invejosos trabalhando. Diga para sua irmã, para o seu irmão, sua esquerda, sua direita, diga assim:
Vença os seus perseguidores trabalhando. Vença trabalhando. Trabalha na obra. Se envolva na obra. Faça evangelismo. Se une. Porque uma igreja unida, ela jamais será vencida. No capítulo 4, está lá, no capítulo 4, o povo de Deus estava unido com Neemias, fazendo a obra. E Neemias estava ali, meu irmão, trabalhando. E todos estavam com a espada na mão. Não veio não, mano. Se vier, nós estamos prontos aqui para se defender e matar quem é aquele que vier para impedir de nós estar fazendo esta obra. Porque esta obra é de Deus. Aleluia. Esta obra não é do pastor Alex aqui não, meu irmão. Esta obra é de Deus. Amém? Esta obra é de Deus. Não tem um louvor, um corinho que diz assim: esta obra é de Deus e não pode parar. Sai você do meio que senão vai se machucar. Dado meu passado, nada é muito longo, eu tenho almas para ganhar. Oh glória! É lindo, né, meu irmão? Deus fala, Deus fala. Saia do meio. Tem gente que nem faz e nem deixa ninguém fazer. Tem pessoas que não vai e nem deixa ninguém ir. Mas aqui é uma igreja que não pensa assim. Aqui é uma igreja que eu creio, irmão, que está em crescimento e que tem o pensamento de crescer na obra. E se você tiver no pensamento que esta obra vai crescer, minha irmã, vai crescer, você vai crescer também. Porque se o pastor Alex crescer aqui com a Novo, todos têm aqui para ganhar. Todos ganham. Você sabia disso? O pastor Alex é um Neemias. É o Neemias. E nós temos que estar ao lado do Neemias. Neemias não estava só não. Neemias reconstruiu Jerusalém ali. Não construiu só não, meu irmão. Leia direitinho. Eu aconselho você chegar em casa, ler o capítulo 4 de Neemias. Aí você vai entender a forma que eu estou falando aqui. Amém? Aí quando chega, já acelerando aqui para concluir. Neemias chega. Depois que é feito, que é construído a cidade, as portas, coloca tudo em pé, cada uma porta para simbolizar algo ali, né? Existe a porta ali do juiz, né? Para julgar, né, as pessoas, cada uma porta ali. Preparou ali o cenário, né? Tinha um templo, já estava construído também. Aí Deus, ele usa o rei Artaxerxes para colocar Neemias como prefeito daquela cidade, governador de várias províncias ali naquele lugar. E Neemias, ele ajunta, fala com os sacerdotes para preparar uma grande festa. Irmão, aí eu termino aqui, pastor João, dando essa palavra. Toda a vida que eu passo pelo capítulo 8 de Neemias, pastor João, dá vontade de chorar. Fica dando nó, pastor Alex, dando nó na minha garganta, com vontade de chorar. Aleluia. Leia o capítulo 8 que você vai entender, meu irmão. Diz ali que a festa foi tão grande, e os sacerdotes, na hora que pegou o livro sagrado para ler, na hora que a palavra estava sendo lida, as pessoas choravam. Meu irmão, ninguém vê hoje ninguém chorando por ler uma palavra aqui no púlpito. A Bíblia fala que o povo chorava quando estava vendo a leitura da palavra de Deus pelo sacerdote. O povo chorava quando ouvia a palavra sendo lida. O Torá, né, naquela época era Torá, né, era o Torá. Era o Pentateuco, né, a lei de Moisés. O povo chorava. E disse que ali, quando a festa terminou, sobrou tanta comida que Neemias falou para os sacerdotes e as pessoas que estavam ali, né, envolvidas na festa, naquela festa, que aquelas pessoas ali, meu irmão, começou a enviar para as aldeias, para os lugares aonde pessoas não tinham possibilidade de vir, porque estavam doentes, alguma limitação, ou ver alguém enfermo, ou ver alguém aleijado, e ficar muita gente nas casas lá, não deu para vir para a festa. Neemias mandou
e trazer para o contexto de hoje, porque Neemias não deixou ninguém fora sem se alimentar. Se alimentou todo mundo que estava presente, e ele se lembrou das pessoas que não estavam presentes e enviou comida. Enviou comida. Quando eu vi esse capítulo 8, irmã Yasmin, quando eu vi esse capítulo 8, eu chorei pela primeira vez, porque Neemias ele se lembrou das pessoas que não estavam na festa. Aí essas festas que acontecem nas igrejas hoje, eu não estou aqui citando o nome de igreja nem nome de pastor por questão ética, né? Porque a gente tem que ter ética. E eles cobram um absurdo, pastor João. Congresso pagando 20, 30, 40, 50 mil um pregador, um cantor para vir pregar. E quando está ali um irmãozinho carente precisando de uma cesta básica, que não tem condições de cobrar a camisa do congresso, que é 40 reais. Não tem condições, a igreja poderia doar, poderia dar, mas não dá. Aí fica fora, não, a irmãozinha é carente, é simples, está desempregado, não tem condições de pagar 40 reais na camisa. Aí fica fora. Neemias não deixou ninguém fora, não. Isso aqui é revelação da mensagem. Amém? Neemias, ele se lembrou das pessoas lá de fora e mandou comida, mandou. É para todo mundo comer, para todo mundo se alegrar. E foi ali todo dia a leitura. E toda vida que a leitura era feita, as pessoas choravam. E as pessoas ficavam ali. O povo não queria sair dali mais não, porque as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam se alegrando com a palavra de Deus, estavam também se alimentando com comidas, muito boi, foi muitos animais que foram mortos ali para servir aquele povo. Foi uma festa missionária tremenda naquele dia. Todo mundo, imagina aí uma dessas igrejas que tem aí, e pastor que tem fazenda com milhares de cabeças de boi, que viria matar pelo menos 1000 boi, né? Cadê que mata? Não mata nenhum. Não mata nenhum. Quer mais. Mas Deus, ele está levantando Neemias. Fica em pé aí, Deus, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, quero concluir essa palavra. Deus está levantando Neemias aqui. Deus está levantando os Neemias aqui dentro do Rasgovos, para reconstruir em algum setor aqui dentro do Arló, por fora, em algum lugar. Deus, ele vai levantar Neemias. Você crê que Deus vai te levantar? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Neemias, ele foi um grande homem de Deus, ele foi um grande governador, um prefeito da cidade. Neemias, Deus vai levantar você, meu irmão. Deus, ele vai fazer a diferença. Deus, toca no coração, meu Pai, da tua igreja. Ajuda a tua igreja a entender, meu Pai, o que é uma obra missionária, meu Pai. Ajuda a tua igreja a entender, meu Pai, o que é fazer a obra, Senhor. Meu Deus, coloca dentro do nosso coração, meu Pai, o mesmo desejo que o Senhor colocou no coração de Neemias. Coloca sobre, não só sobre esta igreja, coloca sobre a igreja brasileira. Coloca, meu Pai, aviva os líderes, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, meu Deus. Levanta pessoas corajosos, pessoas, meu Pai, que não tem medo de enfrentar as tempestades, enfrentar os problemas, luta,
agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e já passo para o nosso pastor Alex, para continuar na obra do Senhor Jesus. Inovação, meu Deus, na vida dela e dos seus familiares. Hoje nós recebemos ela aqui, ó Pai, como parte da nossa família. Escreve o seu nome no livro da vida, porque cremos na salvação dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém.